Igreja Católica, você acha que ela abraça já bastante assim, essas concepções e teorias científicas, como a da evolução, do Big Bang? Isso daí já está, sabe, já consegue ser entendido, viver no mesmo mundo sem abalar nenhum outro. Inclusive, o Big Bang, né, teve um pontapé inicial com um padre, né, o Jorge Lemaitre. Outros padres, né, outros religiosos estiveram aí no meio desse caminho, né, o Mendel com a genética. E a Igreja Católica hoje, ela consegue conciliar se tudo é tudo ok ou tem rivalidade? Eu não diria Igreja Católica hoje, eu diria Igreja Católica sempre. Na verdade, nunca houve essa rivalidade com a ciência que as pessoas falam, né? Houve episódios pontuais aí que não caracterizam uma hostilidade da Igreja Católica em relação à ciência, de modo nenhum. De modo nenhum houve uma resposta negativa católica contra a ciência. Houve episódios pontuais, que a gente pode discutir daí cada um dentro do seu contexto histórico, né? Por exemplo, da teoria da evolução não há nenhum problema, a teoria da evolução com a visão católica, né? A única coisa que é importante ressaltar é que a Igreja Católica sempre disse sempre ensinou, né? O cristianismo sempre ensinou que o ser humano ele é composto de corpo e alma, e a evolução diz respeito à forma como o nosso corpo se desenvolveu, né, ao longo da história, né? Mas a alma ela é criada por Deus e é de origem espiritual, né? Então, naturalmente, a alma não faz parte desse processo evolutivo aí, né? Então a igreja, por exemplo, não aceita a ideia de que o ser humano seria apenas matéria, né, evoluída, né? Isso a gente chama inclusive de um evolucionismo, né? Ou seja, uma extrapolação da teoria da evolução. Uma extrapolação que a teoria da evolução diz respeito à evolução do material, mas não do espiritual, né? Não faz sentido as duas coisas, né? E o ser humano é a união das duas. Quanto à teoria do Big Bang, como você disse, né, o Georges Lemaitre era um padre que criou, eu não diria que ele estava bastante envolvido, eu diria que o Lemaitre é o mais importante pai da teoria do Big Bang. Ele participou, ele deu as ideias mais fundamentais da teoria do Big Bang, né? Ele participou, né? E é reconhecido assim hoje, né, inclusive pelos historiadores da ciência, né? E também não há nenhum problema da Igreja Católica com a teoria do Big Bang. E a teoria do Big Bang não é vista dentro da Igreja Católica como a única possibilidade para o surgimento do universo. Ou seja, é possível que existam outras teorias e os católicos estariam perfeitamente abertos a ela. Não é porque ela foi criada por um padre que ela virou doutrina católica, por exemplo, né? Como algumas pessoas dizem. Isso também não é verdade, né? Você falou do Mendel, né? O Mendel, por exemplo, foi fundamental, né, na genética para consolidar a teoria do Darwin, né? Porque quando o Darwin criou a teoria da evolução, ele não tinha conhecimento do trabalho do Mendel. Né? Isso está bem consolidado, né? Embora os dois tenham sido contemporâneos ali, e o Darwin tenha chegado, inclusive, a receber um artigo do Mendel, mas ele não leu esse artigo, né? Isso aí é bem conhecido. E depois aí os conhecimentos de genética explicaram como é que podem acontecer as mutações necessárias para ter a diversidade que depois vai haver a pressão da seleção natural sobre ela, né? E então não há nenhum tipo de problema, sabe? Não, de maneira nenhuma tem algum problema da visão católica com os conhecimentos de ciência que a gente tem hoje. Há, naturalmente, áreas de maior, digamos assim, maiores incertezas e é onde a gente poderia dizer que há um debate intelectual. Mas isso como acontece em todas as áreas da ciência. Agora, não um conflito, negação jamais, nada disso. E isso é legal ter separado, não sabia dessa visão da evolução do material, né, e a do espírito separada ali, né. Inclusive, né, como é dito na Bíblia, eu não sou um leitor da Bíblia assim, mas eu vou pegando alguns pedacinhos ali, Deus teria feito, né, o ser humano semelhante à imagem dele, né. E como seria esse aspecto evolutivo da questão assim, do passado, talvez das centenas de milhares ou milhões de anos, a evolução da espécie, o ser humano for se modificando, materialmente falando, né? Fosse adaptando a alguns aspectos da natureza e fosse modificando. Então a alma continua, por mais que a matéria tenha se separado um pouco dessa semelhança. Não, quando a Bíblia fala que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele não está falando do corporal, né?
ele está falando apenas na dimensão espiritual. São duas dimensões espirituais que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Primeiro porque o ser humano é um ser racional. É o único ser racional que existe, né? Os outros animais não são racionais. Então, Deus é racional, né? Inclusive, Jesus, se você pega no no Evangelho de São João, começa falando do verbo, né? Do verbo que era Deus e tal. Então, a gente vê a ação de Deus como uma ação racional, o logos, que criou todo o universo. Então, essa é a primeira dimensão do ser humano que se identifica com Deus. O ser humano é racional. Outra dimensão fundamental para o ser humano, que o Papa João Paulo II esclareceu muito, inclusive, e ensinou muito sobre isso, é que o ser humano é um ser relacional também, que se relaciona com outras pessoas e a sua evolução como pessoa depende dessa relação, né? Então essa relação também acontece em Deus, né? Porque Deus, segundo a visão católica, é uma trindade: Pai, Filho, que é Jesus Cristo, e Espírito Santo. E os três se relacionam, há o amor entre eles, né? E há também a relação entre as pessoas que acontece à imagem e semelhança dessa relação intratrinitária que a gente diz. Então é nessas duas dimensões, no sentido de que a gente poderia ter qualquer corpo, não importa o nosso corpo, a forma do nosso corpo, ainda seríamos imagem e semelhança de Deus. Não tem qualquer restrição enquanto a isso, né? Agora, o corpo ele precisa ser capaz de sustentar, interagir, formar uma união com a alma, né? Então, para isso, por exemplo, são necessárias algumas potências aí do corpo, né? Vontade, os sentidos, etc. Desculpa, a vontade é uma potência espiritual, mas os sentidos e várias outras características aí que interagem com a alma formando uma unidade, que é o ser humano. Essa é a visão católica e por isso que não tem problema nenhum ter evolução corporal, sabe? Porque a gente é a imagem e semelhança de Deus na dimensão, como ele faz.